Olá, eu sou o Wellington Lima e vamos continuar tratando do nascimento de Jesus. Agora tratando de Lucas capítulo 2, versículos 1 a 21. Lucas capítulo 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que toda a terra se registrasse. Naqueles dias, sobre o tempo do nascimento de João e de Cristo, isto é, no ano 5 ou 4 a.C. Por certo, deveria ser o primeiro ano da era cristã, mas Jesus nasceu mesmo no ano 5 ou 4 a.C. Acontece que antigamente se contava os anos a partir da fundação da cidade de Roma, que pelo nosso calendário foi no ano de 753 a.C. O sistema atual de contar os anos a partir do nascimento de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, foi criado apenas no sexto século depois de Cristo. O monge que fez os cálculos para transferir as datas do sistema anterior ao atual se enganou em 5 ou 6 anos no cálculo do ano do nascimento de Jesus em relação ao ano de fundação de Roma, o 753 a.C. Mais tarde o erro foi percebido, mas ele nunca foi corrigido. Assim, pelo nosso calendário, Jesus nasceu alguns anos antes de Cristo. César Augusto. Augusto foi o fundador do Império Romano e seu primeiro imperador, governando até 27 a.C., de 27 a.C. até sua morte em 14 depois de Cristo. Seu nome era Caio Otávio. Ele era sobrinho do famoso Júlio César e obteve o império após a sua morte. Ele tomou o nome de Augustus, ou honroso, como um elogio à sua própria grandeza, e o mês de agosto recebeu seu nome por causa dele. Lucas é o único autor dos evangelhos que data o seu material relacionando com o imperador reinante. Seu relato foi dirigido a um público predominantemente grego, que estaria interessado e familiarizado com a situação política. Os governantes romanos, considerados como deuses, contrastavam com um pequeno bebê em uma manjedoura que era verdadeiramente Deus em carne. Que toda a terra. Tem havido muita dificuldade em respeitar essa passagem a partir do fato de que nenhum registro de todo o mundo é mencionado por escritores antigos. Deve ter sido feito por toda a terra da Palestina. O toda a terra deve ter sido mencionado para mostrar que não era a Judéia apenas, mas que incluía também a Galiléia, o lugar onde José e Maria moravam. Se registrasse. Equivalente ao que se entende por recenseamento. A coleta de informações estatísticas dessa natureza foi uma característica recorrente da política de Augusto, em intervalos de cerca de 10 anos durante todo o período do seu governo. Era apenas para averiguar os números e propriedades dos judeus. Pode-se notar que nenhum dos primeiros adversários do cristianismo questionou a precisão da declaração em questão. Lucas capítulo 2, versículo 2. Esse primeiro censo foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Nenhum outro versículo deu tanta perplexidade, talvez, como este no Novo Testamento. A dificuldade consiste no fato de que Quirino não foi governador da Síria até 12 ou 15 anos após o nascimento de Jesus. Jesus nasceu durante o reinado de Herodes. Naquela época, Públio Quintílio Varo foi governador da Síria. Herodes foi sucedido por Arquelau, que reinou 8 ou 9 anos. E depois que ele foi deposto, a Judéia foi anexada à província da Síria e Quirino foi enviado como governador. A dificuldade tem sido conciliar esse relato com o de Lucas. Agora, não se pode supor que um escritor tão acurado como Lucas cometesse um erro tão grosseiro a ponto de confundir a inscrição no reinado de Herodes com essa contagem sobre Quirino. Uma forma de interpretar essa passagem é que, quando Augusto publicou este decreto, supõe-se que Quirino, que era um homem muito ativo e uma pessoa confidente do imperador, foi enviado à Síria e à Judéia com poderes extraordinários para fazer o censo aqui mencionado,
Entretanto, na época, ele não era o governador da Síria, pois Quintílio Varro era então governador. E quando ele chegou 10 ou 12 anos depois ao governo da Síria, houve outro recenseamento, para o qual Lucas alude, quando diz: essa foi a primeira avaliação de Quirino, governador da Síria. A passagem, assim traduzida, não diz que esta avaliação foi feita quando Quirino era governador da Síria, o que não teria sido verdade, mas que esta foi a primeira avaliação feita por Quirino, que foi, ou seja, depois, governador da Síria. Pois, depois que ele se tornou governador, ele fez um segundo censo, realizado durante os anos 6 e 7 depois de Cristo, nas províncias romanas da Síria e da Judéia. Síria. A região do país ao norte da Palestina é situada entre o Mediterrâneo e o rio Eufrates. Versículo 3. E todos foram se registrar, cada um à sua própria cidade. Um papiro no Museu Britânico, sendo escrito do prefeito Gaius Vibus Maximus, do ano 103 d.C., mostra que Herodes deve ter agido sob ordens romanas. Esse Gaius Vibus Maximus era prefeito do Egito romano e escreveu, abre aspas, com a inscrição das famílias em mãos, é necessário notificar todos os que, por qualquer causa que estejam fora das suas casas, retornem aos lares domésticos, para que possam realizar a dispensação habitual da inscrição, e continuem firmemente na criação que lhes pertence. Fecha aspas. Existe um grande número de papiros relacionados a essas matrículas. Cada um à sua própria cidade. Herodes, ao executar o censo em seus próprios domínios, parece ter feito uma pequena alteração no modo de realizá-lo, pois, em vez de ordenar ao povo que aparecesse, como de costume, nas cidades em que residiam, ordenou que aparecesse de acordo com suas famílias. Talvez porque era o modo comum de classificar o povo judeu, ou porque ele desejava conhecer o número e a força dos dependentes das grandes famílias em seus domínios. Versículo 4. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré a Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém, porque ele era da casa e família de Davi. Galiléia. Era a região à volta do lago de Genezaré, ou Mar da Galiléia, ou Mar de Tiberíades. Tinha uma grande população gentia, e desde o tempo dos profetas era conhecida como a Galiléia dos gentios, da cidade de Nazaré, onde ele então morava, uma cidade nas colinas da Galiléia, localizada sobre a estrada comercial que ia das planícies costeiras até Damasco e Oriente. Amostras de cerâmica sugerem uma migração recente de pessoas da área de Belém para Nazaré por volta desse período. Então José e muitos outros colonos da Galiléia podem ter vindo da Judéia. A residência legal de José aparentemente ainda é Belém, onde ele foi criado. Judéia. A província ao sul da Samaria e ao norte de Edom e do deserto, limitada a oeste pelo Mediterrâneo e a leste pelo Rio Jordão e o Mar Morto. A cidade de Davi. Belém era chamada a cidade de Davi porque era o lugar de seu nascimento. Belém ficava um pouco menos de 9 quilômetros ao sul de Jerusalém, portanto, facilmente acessível depois que alguém viajou para o sul, para Jerusalém. A viagem de Nazaré a Belém durava pelo menos 3 dias, cerca de 145 quilômetros, porque ele era da casa e família de Davi. A linhagem denota que ele era descendente de Davi como seu pai ou ancestral. Dizer que José é da casa e da família de Davi pode parecer redundante, mas não era impróprio dizer que ele era da sua casa em linhagem. Versículo 5. Para se registrar com Maria, com ele prometida em casamento, que estava grávida. Registrar com Maria. Pode parecer estranho que Maria, nessa condição de grávida, prestes a dar à luz, deva empreender uma jornada tão grande. Talvez a ordem do censo exigisse que as esposas, assim como seus maridos, estivessem presentes. Ou, como as pessoas, ao serem registradas, eram classificadas no rolo de acordo com a sua linhagem,
Maria poderia julgar apropriado nessa ocasião reivindicar sua descendência de Davi, a fim de que ela fosse publicamente reconhecida como uma das suas posteridades, pois ela sabia que era miraculosamente mãe do Messias. No entanto, tudo isso foi feito pela direção divina, pois, sem dúvida, quaisquer que fossem as ordens do imperador, um caso como o de Maria era uma desculpa perfeita para ela não obedecer. Mas Deus assim ordenou para que a profecia de Miqueias fosse assim cumprida, e que Jesus nascesse na cidade de Davi, conforme previsto por Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Porém tu, Belém Efrata, ainda que sejas pequena entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será governador em Israel, e suas saídas são desde o princípio, desde os dias antigos. Com ele prometido em casamento. O noivado fornecia a maioria dos direitos legais do casamento, mas a relação sexual era proibida. José é corajoso em levar sua noiva grávida com ele, mas pode simplesmente desejar evitar deixá-la sozinha nesse final de gravidez, especialmente se as circunstâncias de sua gravidez antes de coabitar com seu marido a privaram de outros amigos. Versículo 6. E aconteceu que, enquanto eles ali, completaram-se os dias em que ela havia de dar à luz. Maria parece não ter sabido que a criança deveria nascer em Belém, de acordo com a profecia, mas a providência de Deus cuidou disso. Versículo 7. E deu à luz seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Seu filho primogênito, seu filho mais velho, ou aquele que teve o privilégio de direito da primogenitura da lei. Isso não implica necessariamente que ela tenha outros filhos, embora isso pareça muito provável. Era o nome dado ao filho que nasceu primeiro, se havia outros ou não. O significado óbvio da Bíblia é que ela tinha, e se for esse o caso, a palavra primogênito deve ser usada aqui em seu significado mais comum. E o envolveu em panos. Tanto na maneira do Oriente, na época de então, como agora, estes panos eram presos firmemente em todo o corpo da criança, confinando as pernas e os braços. Assim, quando uma criança entre os hebreus nascia, ela era lavada em água, esfregada em sal e depois embrulhada em panos, isto é, não roupas feitas regularmente, mas faixas ou cobertores que prendiam os membros de perto. Não havia nada de especial na maneira como o recém-nascido Jesus foi tratado. O deitou em uma manjedoura. A palavra manjedoura significa simplesmente um coxo ou um local onde o gado era alimentado. Não havia lugar para eles na hospedaria. A declaração implica que a cidade estava cheia de pessoas que haviam de se inscrever. Assim, deve inevitavelmente ter exposto aqueles que vieram mais tarde aos inconvenientes mencionados no texto. Parece que havia apenas uma hospedaria principal em Belém, agora apenas uma pequena aldeia, e que quando José chegou lá estava cheia, de modo que ele e Maria foram obrigados a se alojar em um estábulo, preparado como um receptáculo para os viajantes pobres. Eles e os animais que os trouxeram foram acomodados sobre o mesmo teto. Em vez de encontrar um lugar na hospedaria ou na parte da caravana onde os próprios viajantes encontravam um lugar de repouso, eles eram obrigados a se contentar com um dos recantos apropriados para os animais em que andavam. Pode-se observar que o fato de José e Maria estarem naquele lugar e com a necessidade de se alojar ali não era em si prova de pobreza. Era uma simples questão de necessidade. Não havia lugar na estalagem. José certamente tinha parentes em Belém. Mas como as casas, na sua maioria, consistiam de um só cômodo, na qual inclusive os animais ficavam, é compreensível que não havia lugar. No entanto, é digno de nossa consideração que Jesus nasceu pobre. Versículo 8. E naquela mesma localidade havia pastores que estavam no campo e vigiavam seu rebanho durante as vigílias da noite.
e naquela mesma localidade, em volta de Belém. Pastores, homens que cuidavam de rebanhos de ovelhas. Não teria sentido que Cristo nascesse em Belém se não tivesse sido divulgado ao mundo. Mas o método para fazê-lo, descrito por Lucas, parece muito inadequado para os homens. Primeiro, Cristo é revelado apenas a algumas testemunhas, e isso também no meio da escuridão da noite. Mais uma vez, embora Deus tivesse sob seu comando muitas testemunhas honradas e distintas, ele passou por elas e escolheu pastores, pessoas de posição humilde e sem nenhuma consideração entre os homens. Estavam no campo, permanecendo ao ar livre, sob o céu aberto, com seus rebanhos. Isso era comumente feito. É um fato que os judeus enviavam seus rebanhos para as regiões montanhosas e desérticas na época da Páscoa, e mantinham os mesmos aí durante os meses de verão, e os levavam embora no final de outubro, quando o tempo frio começava. O clima era ameno e, para impedir que seus rebanhos se afastassem, passavam a noite com eles. Enquanto estavam longe nesses desertos e regiões montanhosas, era apropriado que houvesse alguém para vigiá-los, para evitar que se afastassem e da devastação de lobos e outros animais selvagens. É improvável que Jesus tenha nascido em dezembro. Nesta época faz frio, especialmente nas regiões altas e montanhosas de Belém. Mas a data exata de seu nascimento é desconhecida. Não há como averiguar isso. Por diferentes homens instruídos, isso foi considerado a cada mês do ano. Tampouco é importante conhecer o tempo. Se fosse, Deus teria preservado o registro disso. Vigiavam seu rebanho durante as vigílias da noite, cuidando de seus rebanhos por turnos. Parece que havia um número considerável de pastores juntos aqui, pois a expressão implica que eles cuidavam do rebanho alternadamente de acordo com essas divisões da noite. Versículo 9. E o anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor o cercou de resplendor. Então tiveram grande temor. Um anjo do Senhor lhes apareceu, ou ficou sobre eles. É provável que o anjo tenha aparecido no ar a alguma pequena distância acima deles, e que os raios da glória do Senhor brilhavam ao redor dele, como os raios de luz são projetados do sol. A glória do Senhor é o mesmo que uma grande glória, isto é, uma aparência esplêndida. Aqui significa uma aparência luminosa extremamente grande e brilhante, talvez não muito diferente do que Paulo viu no caminho para Damasco. Nesse cenário, a glória é a aparição da luz em meio às trevas. Então tiveram um grande temor. Apavorados com a aparência de um ser tão glorioso, e provavelmente temendo que ele fosse o mensageiro da justiça, chegando para anunciar os julgamentos divinos e puni-los imediatamente por pecado com os quais sua consciência os condenaria. As aparições angélicas, a revelação da glória de Deus e o consequente medo entre os homens presentes eram comuns no Antigo Testamento, quando Deus agia na história de maneira especial. Versículo 10. E o anjo lhes disse: Não temais, pois eis que vos dou notícia de grande alegria, que será para todo o povo. Não temais. Vale ressaltar que este é quase o acontecimento normal das manifestações angélicas nos evangelhos. Eles foram destinados a diminuir, não aumentar o medo que os homens sentem ao serem postos em contato com o mundo sobrenatural. Vos dou notícia de grande alegria. O verbo é formado a partir da palavra para boas novas, que traduzimos como evangelho, ou seja, boas notícias. O anjo não veio para declarar os juízos do Senhor, mas a misericórdia dele, sendo motivo de grande alegria. Será para todo o povo, melhor, para todas as pessoas. As palavras apontam, em primeira instância, para a alegria que deve ser para Israel como povo de Deus, e como tal se distingue das outras nações do mundo. E isso também se refere claramente às promessas feitas ao patriarca Abraão, que em sua semente todas as nações deveriam ser abençoadas. Versículo 11.
que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Neste dia nasce o Redentor há muito prometido, que deveria restaurar a Igreja de Deus à sua condição ideal. O anjo não fala disso como algo totalmente desconhecido. Ele abre sua proclamação referindo-se ali aos profetas, pois se tivesse se dirigido a pagãos ou pessoas sem religião, não teria sido útil empregar esse modo de falar. Esse dia vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, na cidade de Davi. O anjo menciona que Jesus nasceu na cidade de Davi com o único propósito de recordar aquelas promessas que eram universalmente conhecidas entre os judeus. Assim, o anjo adaptou seu discurso a ouvintes que não estavam totalmente desconhecidos da promessa da redenção. Ele juntou o evangelho com a doutrina da lei e dos profetas, como emanando da mesma fonte. O Salvador. O Salvador, o mesmo que significa o nome de Jesus, para proteger, libertar, preservar e reviver, para confiar, ter esperança. A palavra denota adequadamente um Salvador que nos liberta perfeitamente de todo mal e perigo, e é o autor da salvação perpétua. Cristo o Senhor, isto é, o ungido de Jeová. Esse nome indica o Salvador do mundo em seus ofícios proféticos, régios e sacerdotais. Como nos tempos antigos, profetas, reis e sacerdotes eram ungidos com óleo, quando instalados em seus respectivos ofícios. A unção com óleo, ao consagrar uma pessoa a qualquer ofício importante, civil ou religioso, era considerado um emblema da comunicação dos dons e graças do Espírito Santo. Essa cerimônia foi usada em 3 ocasiões: a instalação de profetas, sacerdotes e reis em seus respectivos ofícios. Mas como nenhum homem jamais foi digno ao ocupar os 3 ofícios, também ninguém jamais teve o título de o ungido, senão Jesus, o Cristo. Só ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Rei que governa o universo e governa no coração de seus seguidores. O profeta para instruir os homens no caminho para onde devem ir. E o grande sumo sacerdote para fazer expiação por seus pecados. Por isso ele é chamado de Messias, o ungido, o Cristo, que tem precisamente a mesma significação em grego. Dele, Melquisedeque, Abraão, Arão, Davi e outros eram tipos ilustres, mas nenhum deles tinha o título de o Messias, ou o ungido de Deus. Isso pertence e sempre pertencerá exclusivamente a Jesus Cristo. Versículo 12. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. O Messias e Salvador é uma criança pobre e indefesa. Isso vai contra a expectativa de judeus e não judeus daquela época e de todos os tempos. Alguns dos judeus estavam esperando por um Salvador para libertá-los do domínio romano. Outros esperavam que o Cristo, o Messias, os livrasse de doenças físicas. Mas Jesus, enquanto curava suas doenças e estabelecia um reino espiritual, os libertou do pecado. Seu trabalho é mais abrangente do que qualquer um poderia imaginar. Cristo pagou o preço do pecado e abriu o caminho para a paz com Deus. Ele nos oferece mais do que mudanças políticas ou físicas temporárias. Ele nos oferece novos corações que durarão pela eternidade. No final, a prova definitiva será a cruz. Versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo. Essa multidão da hoste celestial tinha acabado de descer do alto para honrar o príncipe da paz recém-nascido, para dar a seus pais a mais plena convicção da sua glória e excelência, e ensinar os pastores que estavam prestes a ser os primeiros proclamadores do Evangelho o que pensar e o que falar dele, enquanto Jesus aparecia como um bebê indefeso, foi alvo de adoração aos anjos de Deus. Versículo 14. Glória nas alturas a Deus, paz na terra aos seres humanos de quem ele se agrada.
Os gritos da multidão são geralmente divididos em frases curtas. Esta aclamação de júbilo representa fortemente a piedade e benevolência desses espíritos celestiais, como se tivessem dito: glória a Deus no mais altos céus, que todas as legiões angélicas ressoem seus louvores. Pois com o nascimento do Redentor, a paz e todo tipo de felicidade descem para habitar na terra. As palavras formaram uma das doxologias familiares dos judeus, e como tal, reaparece entre os gritos da multidão na ocasião da entrada real de Jesus em Jerusalém, como veremos em Lucas capítulo 19, versículo 38. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. A ideia implícita nas palavras nas alturas, no grego é plural, é que o louvor é ouvido no próprio céu dos céus, nas regiões mais altas do universo. Glória nas alturas a Deus. Louvado seja Deus, ou honrado seja Deus. Ou seja, o louvor do homem remido é devido a Deus. O plano de redenção trará glória a Deus e foi projetado para expressar sua glória. É a mais alta expressão do seu amor e misericórdia. Em nenhum lugar, até onde podemos ver, sua glória poderia ser mais impressionantemente exibida do que dar ao seu Filho unigênito a morrer pelas pessoas. Paz na terra. Isto é, o Evangelho trará a paz. O Salvador foi predito como o príncipe da paz. O mundo está em guerra com Deus. Os pecadores estão em inimizade contra o seu Criador e um contra o outro. Não há paz para os ímpios, mas Jesus veio para fazer a paz. E isso ele fez por conciliar o mundo com Deus por sua expiação e ao trazer o pecador a um estado de paz com seu Criador, induzindo-o a depor as armas da rebelião e submeter sua alma a Deus, dando-lhe assim a paz que excede todo entendimento. Paz. Com a força dos seus exércitos, o imperador Augusto tinha trazido ao mundo a paz romana. Era, por isso, venerado como um deus. Lucas aqui deixa claro que a verdadeira paz vem de Deus, trazida por aquele que é o Messias e Senhor, aos seres humanos de quem ele se agrada. O dom do Salvador é uma expressão de boa vontade ou amor às pessoas, e, portanto, Deus deve ser louvado. A paz não foi dada aos homens que têm boa vontade para com Deus, mas aos homens que Deus está inclinado a favorecer. O trabalho de redenção é uniformemente representado como um fruto do amor de Deus. Nenhuma palavra pode expressar a grandeza desse amor. Versículo 15. E aconteceu que, quando os anjos se ausentaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu. E o Senhor nos informou. Aqui nos é descrita a obediência dos pastores. O Senhor os fez testemunhas de seu Filho para todo o mundo. O que ele havia falado a eles por seus anjos foi eficaz. Eles não foram claros e expressamente ordenados a ir a Belém, mas, estando suficientemente conscientes de que tal era o desígnio de Deus, eles se apressaram em ver a Cristo. Vamos, pois, até Belém, a cidade de Davi, onde o anjo lhe havia dito que encontraria um Salvador. Esses pastores parecem ter sido pessoas piedosas. Eles estavam esperando pela vinda do Messias. Na primeira insinuação de que ele havia realmente aparecido, eles foram com pressa para encontrá-lo. O Senhor nos informou. Eles apenas ouviram do anjo, mas eles corretamente dizem que o Senhor lhes revelou, pois consideram que o mensageiro de Deus possui a mesma autoridade como se o próprio Senhor tivesse dirigido a eles. Os pastores não duvidaram da realidade da proclamação do anjo, mas aceitaram-no ao pé da letra. Versículo 16. Então foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Os pastores provavelmente checaram os estábulos dos animais até encontrarem aquele com o bebê. Belém não era uma cidade grande para os padrões modernos, embora
fosse muito maior que Nazaré. A adoração dos pastores é talvez implícita, embora não afirmada na narrativa, apesar de ser uma cena que tem sido um dos assuntos favoritos da arte cristã. Os acessórios convencionais, no entanto, do boi, do asno e a luz brilhante que brilha do berço, pertencem apenas a lendas do Evangelho apócrifos. E acharam Maria e José e um menino deitado na manjedoura. Esta foi uma visão revoltante e deveria ser suficiente para produzir uma aversão a Cristo. Pois o que poderia ser mais improvável do que acreditar que ele era o rei, e o rei de todo o povo, ou esperar a restauração do reino e a salvação por ele, cuja pobreza era tal que foi jogado em um estábulo? No entanto, Lucas escreve que nenhuma dessas coisas impediu os pastores de admirar e louvar a Deus. A glória de Deus era tão plena diante de seus olhos, e a reverência por sua palavra estava tão profundamente impressa em suas mentes, que a elevação de sua fé facilmente subiu acima de tudo que parecia mal ou desprezível em Cristo. Versículo 17. Quando o viram, contaram o que lhes havia sido dito sobre o menino. Quando eles tinham se certificado da verdade da vinda do Messias, e tinham apurado que eles não podiam ter sido enganados no aparecimento dos anjos, já havia evidência suficiente de que o que os anjos disseram era verdade, ou eles não teriam ido para Belém. Agora, tendo eles mesmos visto a criança, eles tinham evidências que satisfariam outros, e, consequentemente, eles se tornaram os primeiros pregadores do Evangelho, e foram e proclamaram a outros que o Messias tinha vindo. Versículo 18. E todos os que ouviram se admiraram com o que os pastores lhes diziam. Lucas mostra também que, ao divulgar o que ouviram e viram, não ficaram sem sucesso. Um dos primeiros deveres daqueles que são recém-convertidos a Deus, e um dever em que se deleitam, é proclamar aos outros o que viram e sentiram. Deve ser feito de maneira adequada e no momento adequado, mas nada pode ou deve impedir um cristão recentemente convertido de contar seus sentimentos e opiniões a outras pessoas, a seus amigos, a seus pais, a seus irmãos e aos seus antigos companheiros. E pode-se observar que muitas vezes mais bem pode ser feito do que em qualquer outro período de sua vida. Súplicas, então, impressionam. Nem pode um pecador bem resistir aos apelos lhes feitos por alguém que estava agora com ele no caminho da ruína, mas que agora segue o caminho para o céu. Versículo 19. Mas Maria guardava todas essas palavras, considerando-as no seu coração. No pressuposto de que toda a narrativa é rastreável para a própria Virgem como seu primeiro autor, esses toques breves e simples quanto aos seus próprios sentimentos são de interesse singular. Ela ainda não podia entender tudo o que havia dito e feito, mas ela o recebeu com fé e esperou até que fosse esclarecido. Era suficiente para ela saber que seu filho era, em certo sentido, o Filho de Deus e a esperança de Israel. Maria guardava tudo o que aconteceu e tudo o que foi dito a respeito do filho. Ela lembrou o que o anjo havia dito para ela, o que havia acontecido com Isabel e os pastores, todas as circunstâncias extraordinárias que haviam participado do nascimento do seu filho. Aqui está uma expressão delicada e bonita dos sentimentos de uma mãe. Uma mãe não esquece nada daquilo que ocorre a respeito de seus filhos. Tudo o que eles fazem ou sofrem, tudo o que é dito deles é valorizado em sua mente. E muitas vezes pensa nessas coisas e busca ansiosamente o que elas podem indicar a respeito do caráter e o bem-estar do futuro do seu filho, considerando-as no seu coração. Ela os manteve, ela os revolveu, ela os pesou em sua mente, dando a cada circunstância sua importância, e ansiosamente procurando o que poderia indicar tudo isso a respeito de seu filho. Versículo 20. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que haviam ouvido e visto, como lhes havia sido dito.
os pastores voltaram para os seus rebanhos, glorificando, dando honra a Deus e celebrando seus louvores. Esses homens simples, tendo evidência satisfatória da verdade das boas novas e sentindo uma influência divina em suas próprias mentes, retornaram ao cuidado de seus rebanhos, glorificando a Deus pelo que ele lhes havia mostrado e pela bem-aventurança que sentiam. Louvando a Deus. Na terra, os pastores se unem no louvor a Deus iniciado pelos anjos do céu. De forma semelhante ao nascimento de João, o nascimento de Jesus gerou maravilha e admiração por tudo que haviam ouvido e visto. Além do que ouviram do anjo e viram em Belém, José e Maria, sem dúvida em tal ocasião, lhes deram um relato daqueles detalhes que o historiador sagrado Lucas relatou acima, em respeito à concepção desse bebê divino. E essa conversa deve ter confirmado e confortado muitas mentes de todos os envolvidos. Versículo 21. Quando se completaram os 8 dias para circuncidá-lo, foi chamado seu nome Jesus, o qual havia sido posto pelo anjo antes que fosse concebido. Quando se completaram os 8 dias para circuncidá-lo. O contraste entre este evento e a narrativa da circuncisão de João é impressionante. Aqui não há amigos e vizinhos. Maria e José eram apenas estranhos pobres em uma cidade longe da sua própria casa. A circuncisão deve ter acontecido em Belém. Foi chamado seu nome Jesus. Esta passagem mostra que era um costume geral entre os judeus dar nomes a seus filhos no dia em que eram circuncidados. 2 coisas são aqui mencionadas pelo evangelista. Primeiro, o nome Jesus não foi dado ao Filho de Deus acidentalmente ou por vontade dos homens, mas era o nome que o anjo havia trazido do céu. Em segundo lugar, José e Maria obedeceram ao mandamento de Deus. O acordo entre nossa fé e a palavra de Deus está nisso, que ele fala primeiro e nós seguimos, para que a nossa fé responda às suas promessas. Acima de tudo, a ordem de pregar a palavra é sustentada por Lucas para nossa recomendação. A salvação pela graça de Cristo, ele nos diz, foi prometida por Deus através do anjo e foi proclamada pela voz dos homens. Até o próximo vídeo.